Me chamo Lucas, tenho 23 anos, sou da cidade de Itambé, Pernambuco. Diego, 32 anos. Alana Castro, 21 anos. Adriano Paiva, tenho 22 anos. Bruna Bogé, 20 anos. Eu fiz 2 anos de cursinho e fiz 2 cursos, um de fisioterapia e outro de odontologia. Assim que eu saí do ensino médio, eu fui aprovado na Universidade Federal da Paraíba em fisioterapia. E no meu segundo período eu saí, falei com meus pais, foi uma decisão difícil, mas acabei saindo do curso. Me aventurei no cursinho, mas para isso eu estava sem condições na época e eu acabei tendo que arrecadar fundos. Saí na minha cidade pedindo no comércio, e o dono do cursinho me ajudou também bastante e foi que eu consegui entrar. Mas 2015, no caso, não foi o meu ano e não desisti. E eu fui pro próximo ano, que foi 2016, fui para outro cursinho. Eu decidi que a partir daquele ano, se eu não conseguisse passar, eu iria desistir. Foi o que aconteceu. Quando saiu o resultado do SISU no início do ano, eu vi que não fui aprovado, fiquei triste e decidi que não ia mais tentar cursar medicina. E acabei entrando na faculdade de odontologia pelo ProUni, mas no fundo havia um pouco de esperança e acabei utilizando a minha nota do SISU do meio do ano e acabei passando para cá. Bom, eu sou do interior do estado, eu morava em um povoado chamado São Pedro, que fica à margem da MA-014. Eu trabalhava de roça com meu pai, as condições eram precárias, então desde muito cedo a gente tinha vontade de sair de casa para trabalhar principalmente. E com 17 anos eu fiz isso, eu saí de casa, vim para São Luís morar com a minha tia. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar em várias coisas, que se eu fosse dizer aqui, realmente ia ficar muito longo. No final das contas, aqui com 18 anos, fazendo o terceiro ano do ensino médio, eu com a minha convivência com alguns colegas, a gente viu que realmente o estudo era uma boa alternativa. Então, vendo que o estudo era uma boa alternativa, com 18 anos de idade, eu comecei a estudar para fazer vestibular. E, gente, assim, o interior do estado, o ensino é muito precário. Imagina, se o ensino público na capital já é ruim, o interior do estado é bem precário mesmo. Então, eu não sabia nada quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar com 18 anos de idade, no terceiro ano do ensino médio, para querer fazer vestibular, e eu não sabia de absolutamente nada. Eu comecei a pegar livro da terceira série, da quarta série. Aquele livro que vem desenhadinho mesmo, assim, uma pizza para saber fração. Eu fazia isso. Eu pegava, às vezes, livros do ensino médio e ficava com esse livro do lado para servir de auxílio por palavras que eu não sabia também, certo? Então, eu comecei a estudar, comecei a insistir naquilo ali, vendo que o estudo era uma alternativa boa, e fiz vestibular, a primeira vez para matemática, influenciado por um filme muito bom. Então, gosto muito da matemática, fiz isso. E o primeiro vestibular que eu fiz, eu fiz só para me poder chegar no interior e dizer que eu tinha feito vestibular da UF. Só isso para mim já bastava. Mas aconteceu que eu passei na primeira etapa. E aí, uma vez que eu passei na primeira etapa, eu fiquei cheio de esperança, estudei muito. Eu estudava na casa da minha tia, passava noite e dia estudando com muita dificuldade. E eu lembro que era 50 vagas para matemática. E a gente sabe que matemática nunca foi um curso muito concorrido, baixa a concorrência de matemática. Então, passaram 39 pessoas, porque o restante zerou e não conseguiu passar. Eram 50 vagas, passou 39, e eu passei em 39º. E eu lembro que na ocasião o coordenador do curso ele foi na sala fazer um discurso e ele disse assim, o último colocado, ele não tinha condição de passar aqui, mas eu passei porque quando eu entrei aqui eu não sabia nada de matemática, hoje eu sou doutor em matemática. Então isso me inspirou demais. A partir daquele momento ali, eu já no curso de matemática, eu passava o dia aqui na UFMA estudando. E assim, a dificuldade era imensa que eu tinha, mas eu fui superando. E um certo dia, eu andando em um ônibus, que eu morava no Jardim Tropical, eu saí com minha tia, e eu fazendo uma viagem no ônibus, que é uma viagem tropical para a UFMA, tinha um aluno do CFO, e ele começou a falar do CFO. E ele falou que o CFO pagava para a gente estudar essa coisa toda. E como a necessidade da minha família era grande, eu escutando aquela conversa, quando a pessoa que estava conversando com ele desceu do ônibus, eu fui, sentei do lado dele, conversei com ele sobre isso, ele me falou do CFO. Então eu decidi, vou fazer o CFO agora. Então comecei a estudar para o CFO em matemática. E aí, em 2009, passei para o CFO. Tranquei um tempo o curso de matemática, e enquanto ele estava trancado, eu ficava fazendo CFO, depois eu voltei, comecei a fazer os dois juntos, tanto CFO quanto matemática, e aí consegui me formar, tanto CFO quanto matemática. Na matemática eu fui um pouquinho além, fiz um mestrado em matemática, me destaquei assim depois de um tempo estudando com grande dificuldade, mas professores, com muita ajuda dos professores, me destaquei lá, consegui entrar no mestrado, e recentemente eu passei no curso de medicina também, depois de tanto esforço assim. Medicina sempre foi o meu sonho, para falar a verdade. Só que eu vim de um ensino público do interior, então a gente sabe que existe uma dificuldade. Só que isso nunca me deixou abalar. Eu terminei o ensino médio em 2015, fiz o vestibular,
consegui passar para direito, só que eu fiquei naquela. Eu começo direito ou eu tento fazer o vestibular de novo para tentar passar em medicina, que é o meu verdadeiro sonho. Eu optei pela segunda opção. Então, eu fiz o vestibular novamente e consegui passar para medicina. Foi um momento que eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei de toda a minha trajetória, todas as dificuldades, porque na verdade era uma coisa que eu ficava meio, será se eu consigo? Será se eu realmente sou capaz? E quando eu consegui passar, eu descobri, nossa, eu sou capaz, então, se eu sou capaz, por que as outras pessoas não podem também conseguir? Então, eu fiz ensino médio no IFMA de Pinheiro, aí no ano seguinte vim para São Luís fazer cursinho e consegui passar. No primeiro semestre eu coloquei para Pinheiro, que é a minha cidade natal, aí foi muito bom, mas o meu primeiro período coincidiu com uma época de greve e isso acabou me desanimando e eu preferi colocar no segundo semestre para cá para São Luís e consegui passar. Então, no terceiro ano eu voltei de um intercâmbio de 1 ano e cheguei já no terceiro ano completamente perdida. Mas eu estudei tudo que eu podia durante esse ano, fui muito focada e estudei bastante. Mas cheguei no final do ano e não me sentia preparada. E realmente eu não estava. Fiz o vestibular tanto do Enem quanto do Selma, que é a universidade particular daqui de São Luís. E aí acabei passando no Selma e os meus pais queriam muito que eu começasse logo. E apesar de eu não querer começar logo, os meus pais insistiram muito. Foi uma briga lá em casa, mas acabou que eu comecei a cursar no Selma. Mas pensei, eu não vou desistir do que eu realmente quero. E aí eu cursei medicina no Selma e continuei estudando para o Enem. E aí eu fiz um pacto com eles, de que eu faria o primeiro período, mas trancaria no meio do ano e voltaria a me dedicar 100% ao Enem. E foi assim, gente, foi bem complicado. Eu fazia um horário, um esquema, em que eu estudava 4 dias pro Enem e 3 dias só pra faculdade. E aí depois, chegando no fim do semestre, eu estava acabada, mas ainda assim eu tranquei e voltei a estudar todos os dias pro Enem, todos os dias. Foi assim que eu percebi que no terceiro ano eu realmente não estava preparada, porque chegando no final desse outro ano, que foi um ano de muito aprendizado, eu realmente senti a diferença do que eu sabia quando eu estava no terceiro ano e do que eu sabia nesse outro ano de estudo, sabe? Foi muito, muito engrandecedor. E ainda assim, eu não passei nesse ano. Cheguei a voltar para o Selma e aí quando deu a 4ª lista de chamada da UFMA de Imperatriz, eu fui chamada. E assim, sair de casa realmente era difícil, mas eu fui, cursei o semestre todo lá. E foi muito, muito difícil ficar longe de casa. E aí eu pensei de novo em voltar a estudar pro Enem e cheguei a voltar. Voltei a estudar pro Enem, cursando na UFMA lá de Imperatriz. Então foi a minha maior surpresa. Eu coloquei a nota do Enem no meio do ano e surpreendentemente eu consegui passar no meio do ano. Eu fui chamada em uma das últimas listas e foi assim a maior surpresa da minha vida. Nesse período eu pedi muito pra Deus e foi o período que eu me senti assim mais conectada com ele, sabe? Eu senti que ele realmente me escutou nessa época, porque a minha nota não foi muito alta, gente. Não foi muito alta. Mas sabe? Mas surpreendentemente deu tudo certo. Então, se vocês acreditam nisso e acreditam em alguma coisa, peçam, porque pode dar certo. Como deu pra mim. Vai chorar. Meu Deus, eu vou chorar por isso. Também não. Não. Jamais. Olha, assim, eu nunca tive essa esperança forte, assim, porque eu vinha de um local muito debilitado em estudo. Mas eu tinha uma certa fé, sim. Eu não vou mentir que eu tinha certa fé, eu fazia com fé, eu me imaginava no local. E isso é uma dica boa, se você se imaginar no local, se você ter fé naquilo ali, já lhe ajuda bastante a você estudar com segurança. Nunca que eu imaginei eu passando em medicina. Não, eu pensava que eu ia ter que fazer tipo uns 2 a 3 anos de cursinho. Não. Não, também, jamais. De maneira alguma, eu me considero assim,
Entre as pessoas que eu convivo, eu até costumo dizer assim, provavelmente eu sou a pessoa que sabe menos aqui, em toda a minha convivência. Eu tive essa dificuldade no curso de matemática, eu era a pessoa que sabia menos lá. Às vezes eu era motivo de riso por perguntas minhas assim, irrelevantes na sala de aula. Tive essa dificuldade no CFO e tenho em medicina essa dificuldade, né? Então, no meio em que eu vivo estudando, eu sempre me considerei realmente o menor daqueles estudantes que estão comigo. Olha, nem um pouco. Não, eu me considero faixa da normalidade, eu só me esforço. Não, claro que não. Assim. Valeu e muito. E se pudesse, eu faria tudo de novo. Ah, com certeza. É uma coisa mágica, é uma coisa muito boa, então vale muito a pena. Valeu super a pena. Na verdade, se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Foi difícil, está sendo difícil e ainda vai ser difícil, mas não é impossível. Então, eu não desisto disso aqui por nada. Com certeza. Muito a pena. Muito. Todos os dias que eu venho pra faculdade, eu sei que eu fiz a escolha certa. Se eu consigo, tu também consegue. Se eu conseguir passar no vestibular, você também vai conseguir, não tenha dúvida disso. Se eu consigo, você também consegue. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu conseguir, você também consegue. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei reunir o máximo de pessoas com as histórias mais diferentes possíveis para vocês entenderem que a história de cada um é diferente, a de vocês não vai ser igual a deles, mas um dia vão ser vocês aqui contando a de vocês e com muito orgulho, explicando como vocês chegaram onde vocês chegaram, seja psicologia, direito, administração, o que vocês quiserem. É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e façam uma boa prova.